deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. E como nós falamos, hoje a mensagem é especial para esses 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil e 104 anos no estado do Amapá. A nossa igreja não é uma simples denominação, é um avivamento autenticamente bíblico que começou em Atos capítulo 2 e continua até os dias de hoje. A nossa teologia é fundamentada na Bíblia Sagrada. A Assembleia de Deus não nasceu por acaso, foi a mão de Deus que agiu para que ela viesse a existir. Cada um de nós faz parte dessa história. E é uma história que começa muito antes da própria Assembleia de Deus, lá nos anos de 1879. Num país da Europa chamado Suécia, com dois irmãos da Igreja Batista chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Criados em lares cristãos, na juventude migraram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, já que naquele tempo a Suécia passava por uma grave crise econômica. Daniel Berg trabalhou como empregado numa fazenda e depois como metalúrgico, uma profissão que no futuro muito lhe ajudaria na obra missionária. E aqui a gente abre um parênteses para todos aqueles que têm esse ardor missionário no coração, que querem um dia ir ao campo missionário fazer a obra de Deus. Aprenda uma profissão que você possa utilizar também na obra missionária. E isso com certeza vai lhe abrir muitas portas no campo missionário. Gunnar Wingren trabalhou por quase um ano como jardineiro e porteiro durante o dia e pregador à noite. No ano de 1904, entrou para um seminário teológico batista, onde estudou por 4 anos na cidade de Chicago, pregando em diversas igrejas daquela região. Ao terminar o curso, a Convenção Geral dos Batistas Americanos decidiu que Gunnar Wingren seria enviado como missionário à Índia, juntamente com sua noiva. Porém, durante o decorrer daquela convenção, Gunnar Wingren sentiu que não era essa a vontade de Deus para a sua vida. E após uma semana de grande luta interior, enviou uma carta à direção daquela convenção desistindo do trabalho missionário da Índia. E por causa dessa decisão também ocorreu o rompimento do seu noivado. Nessa época estava começando o avivamento pentecostal nos Estados Unidos e Deus colocou no coração de Wingren o desejo de também receber o batismo no Espírito Santo. E foi na primeira igreja batista sueca na cidade de Chicago que Wingren recebeu esse batismo após 5 dias de busca incessante. Foi revestido de poder do alto, falando em outras línguas, como os discípulos no dia de Pentecostes. E foi nessa época que Wingren e Berg vieram a se conhecer. Daniel Berg tinha vindo participar de uma conferência batista em Chicago e lá conheceu Gunnar Wingren, o qual lhe contou ter recebido o batismo com o Espírito Santo e teve a certeza de que no futuro seria missionário, onde Deus o enviasse. Por causa da sua experiência pentecostal, Gunnar Wingren teve que sair da igreja que pastoreava. Foi chamado por outra igreja na cidade americana de South Bend, que na primeira semana do seu pastoreado ali naquela igreja, 10 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aquela igreja batista também se transformou numa igreja pentecostal e Daniel Berg passou a se congregar ali. Numa das reuniões de oração, um irmão foi usado em profecia para Wingren e Berg, dizendo a eles que deveriam ir a uma cidade conhecida pelo nome de Pará. Nessa mesma reunião, um dos irmãos, tomado pelo Espírito Santo, falou numa língua que eles não conheciam, mas que depois foi identificado como sendo a língua portuguesa, a língua brasileira. Wingren deixou aquela igreja e, juntamente com Daniel Berg, resolveram ir a Nova York para iniciar a sua viagem a uma região que eles nunca tinham ouvido falar, o Pará. A igreja que os pastoreava não recebeu muito bem a notícia daquela saída. Disseram que o clima no Brasil era difícil e os missionários não iriam aguentar todo aquele trabalho. Não prometeram qualquer ajuda financeira a eles, se limitaram a dizer que os ordenariam como missionários, não davam qualquer garantia de sustento e nem ajuda para que eles comprassem Bíblias e Novos Testamentos para levar nessa viagem. Os dois tinham apenas $90, exatamente o necessário para a viagem até o Brasil, mas Deus supriu as necessidades dos missionários até chegarem no porto de Nova York, onde procuraram um navio para terras brasileiras e não encontraram nenhum, nem para aquele dia, nem para uma data próxima. Mas eis que do nada surge um navio
que tinha se atrasado no porto para alguns reparos e por causa disso não estava nas listas de partida do porto. Aquele navio se chamava Clemente e tinha apenas 2 lugares vagos e o seu destino era justamente o Brasil. Muitos veem nisso a providência de Deus, a ação de Deus para que esses 2 missionários viessem ao Brasil. A viagem durou 14 dias, com acomodações precárias, alimentação péssima e muitas condições de difícil acesso para eles. Os missionários passaram a maior parte do tempo em um porão quente, escuro, fétido. Viajaram de 3ª classe, recebiam como alimento uma sopa de péssima qualidade e depois ainda tinham que lavar a louça para a próxima refeição. Mas nesse caminho, um passageiro foi evangelizado e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, no dia 19 de novembro de 1910, chegaram ao seu destino em Belém do Pará. Não havia ninguém para recebê-los, não havia um cortejo da igreja de homenagem, não havia nada disso. Eram apenas aqueles 2 missionários em uma terra estranha, sem destino certo. Acompanharam a multidão ao centro da cidade. Viam desfilar pelas ruas mendigos, leprosos, pessoas carentes, necessitadas. Missionários que não sabiam falar o português, não tinham dinheiro, amigos ou igrejas para sustentarem. Mas Deus escolhe as pequenas coisas para confundir as grandes. E Deus escolheu 2 missionários que não tinham praticamente nada para fundarem o maior movimento pentecostal no Brasil. Nesse tempo, o Brasil vivia uma época conturbada. Os grandes coronéis é que mandavam na população pobre e oprimida. E foi justamente entre essa população pobre e oprimida, os pequeninos, que o evangelho começou a crescer e se multiplicar. No dia seguinte, os missionários procuraram as igrejas da cidade e encontraram um pastor batista, na cidade de Belém, o pastor Eric Nilson, que os convidou a morar no porão de sua casa. E ali eles permaneceram por algum tempo. Escreveu Wingren no seu diário: era um corredor bem escuro no porão, chão de cimento grosso, sem nenhuma janela, com 2 camas que foram colocadas para nós. Um calor tropical quentíssimo, insuportável, com mosquitos zumbindo por todo lugar, lagartixas correndo nas paredes para cima e para baixo. Mas apesar de tudo, nos sentíamos entusiasmados e felizes. A notícia dos missionários logo foi conhecida nas igrejas protestantes da cidade de Belém, que eram apenas 4 naquela época. Os missionários passaram a ser convidados para pregar naquelas igrejas e, para onde iam, anunciavam a mensagem do Pentecoste. Ao mesmo tempo, Daniel Berg foi trabalhar como metalúrgico, profissão que ele tinha aprendido nos Estados Unidos, ganhando 12 mil réis nas moedas da época por dia, dinheiro suficiente para pagar aulas de português a Gunnar Wingren e ainda comprarem Bíblias e Novos Testamentos dos Estados Unidos, porque não tinha aqui no Brasil. À noite, quando Daniel voltava do trabalho, Gunnar Wingren lhe ensinava a lição de português que tinha aprendido durante o dia. Esta canção que tocou antes da nossa fala, você ouve uma voz lá no fundo, logo no começo, cantando Uma Flor Gloriosa, é a voz do pioneiro Daniel Berg, que foi gravada quando ele ainda vivia. Gunnar Wingren passou a realizar cultos de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios e por isso ela não podia ir à igreja assistir o culto. Nesse culto, Gunnar Wingren perguntou àquela irmã se cria que Jesus podia curá-la. Orou por ela e ela foi milagrosamente curada. Ela também começou a buscar o batismo com o Espírito Santo e numa quinta-feira, 8 de junho de 1911, por volta da madrugada, essa irmã chamada Celina Martins de Albuquerque tornou-se a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo em terras brasileiras. E por 2 horas ela falava em línguas, como no Pentecostes de Atos capítulo 2. No dia seguinte, também foi batizada outra irmã, Maria de Nazaré Cordeiro de Araújo. São pioneiras do Evangelho lá em terras paraenses. No dia 13 de janeiro de 1911, 13 de junho de 1911, numa terça-feira, ocorreu um culto extraordinário, quando ficou decidido pela liderança da Igreja Batista que não se poderia permitir a pregação daquela mensagem do batismo com o Espírito Santo. Porém, alguns irmãos, em número de 18, disseram que criam naquela mensagem e que entendiam que ela era bíblica e era para os nossos dias. Aqueles irmãos, portanto, diante do impasse,
não permaneceram mais naquela igreja. O pastor disse que eles deveriam abandonar a igreja. Aqueles 18 crentes, então, deixaram aquela igreja batista, se mudaram para a casa da irmã Celina, onde passaram a acontecer os cultos. Então, no dia 18 de junho de 1911, foi organizada a nova igreja, com o nome de Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome da igreja que havia sido fundada na Rua Azusa, em Los Angeles, por William Seymour, um dos pioneiros do pentecostalismo em terras americanas. Mais adiante, alguns anos depois, em 11 de janeiro de 1918, a igreja mudou de nome, passando-se a chamar Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A nova igreja enfrentou muitas perseguições no início, mas continuou a crescer. E sempre o Senhor Jesus Cristo salvava, curava e batizava com Espírito Santo. No ano de 1911 ainda, com o nome de Missão de Fé Apostólica, no dia 13 de novembro de 1911, foi realizado o primeiro batismo nas águas, no Lamacento Rio Guamá. Daniel Berg deixou o emprego e passou a evangelizar em tempo integral, às margens da estrada de ferro Belém-Bragança, percorrendo a pé um caminho de cerca de 400 quilômetros, evangelizando nas vilas e arredores em volta daquela estrada. Gunnar Wingren ficou em Belém e também viajava para localidades no interior. E Deus foi fazendo aquele trabalho crescer. Daniel Berger foi um homem de coragem, desbravando a Amazônia, enfrentando enchentes, rios, cachoeiras, a bordo de canoas e barcos. Andava também a pé pelas matas, correndo perigo das feras e das doenças como febre amarela, malária e tantas outras. Levava sempre 2 malas, uma com suas roupas e outra com bíblias para distribuir. Numa das suas viagens, estava em uma canoa quando de repente ela foi envolvida por um redemoinho e naufragou. Berg precisou nadar entre os jacarés para sair da água. Sempre foi um homem muito humilde e simples. Em suas pregações e diálogos, demonstrava sempre essas virtudes. Sempre que surgia algum problema, repetia para os irmãos: Jesus é bom, glória a Jesus, aleluia, Jesus é muito bom. Ele salva, batiza no Espírito Santo e cura os enfermos. Ele faz tudo por nós, glória a Jesus, aleluia. Essas eram suas palavras quando confrontado com os problemas que surgiam no crescimento da nova igreja. Berg não recebeu todos os cuidados e honras que merecia. Tiveram que voltar à Suécia no ano de 1962 e no ano de 63 foi hospitalizado. Mesmo no hospital, saía da enfermaria continuamente para distribuir folhetos e orar pelos enfermos que ali se encontravam. Até que no dia 27 de maio de 1963, aos 79 anos, foi recolhido aos braços do Senhor. E o trabalho prosseguiu por outros evangelistas, outros missionários, tanto brasileiros quanto suecos. Nomes como Crispiniano Fernando de Melo, Clímaco Bueno Asa, que foi o primeiro a evangelizar o então, não estado nem território, mas uma província do Grão-Pará, nosso estado do Amapá. Entre os suecos também temos os nomes como Otto Nelson, Samuel Nistrom e muitos outros que estão já dormindo no Senhor, muitos deles, mas que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E a Assembleia de Deus não ficou apenas na pregação, mas também procurou trazer ao povo de forma escrita as boas novas do Evangelho. O primeiro jornal da Assembleia de Deus no Brasil recebeu o nome de Voz da Verdade. No ano de 1919 surgiu o jornal Boa Semente, no ano de 1929 o jornal Som Alegre. Em 1930 foram reunidos no jornal Mensageiro da Paz, que ainda hoje tem uma grande tiragem entre os assembleianos. E então, de 18 pessoas em 1910, hoje as Assembleias de Deus somam milhões de pessoas nos 4 cantos do Brasil. A igreja cresceu não por causa das lideranças, mas por causa dos crentes anônimos e humildes, que, levados pela liderança a uma vida de santificação e busca do poder de Deus, anunciavam o Evangelho onde quer que chegassem. E Deus confirmava essa pregação, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo.
A história das Assembleias de Deus é uma história de milagres, é uma história de fé, é uma história de prodígios que se repetem a cada dia e que vão enfrentando todas as barreiras, todos os obstáculos, baseados no intenso evangelismo pessoal feito pelos próprios crentes, que de casa em casa, que de aldeia em aldeia, levam as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus aos corações. E por onde nós vamos, Cristo Jesus continua operando, cooperando conosco através de milagres, sinais e prodígios, salvando os perdidos e libertando aqueles que estão oprimidos pela ação do maligno. Parabéns, portanto, às Assembleias de Deus pelos seus 110 anos no Brasil e 104 anos no estado do Amapá. Deus abençoe a todos os líderes e liderados que estão neste trabalho, que continuemos fazendo a obra de Deus a tempo e fora de tempo até Jesus voltar. Que o Senhor nos abençoe.